A cidade de Belo Horizonte completou, no final de 2020, 123 anos. Mais de um século de história do pequeno arraial que se transformou em uma das maiores metrópoles do Brasil. Assim como o município, Atlético e Cruzeiro também compartilham uma tradição centenária. Em 2021, o Clássico Mineiro faz 100 anos de história. Nesta série, você vai ver como a rivalidade entre as duas equipes ajudam a contar a história da capital de Minas. No primeiro episódio, torcedores de Atlético e Cruzeiro contam as memórias da rivalidade no bairro Lourdes, localizado na zona sul de Belo Horizonte. O bairro foi construído em torno da Basílica de Lourdes nos anos de 1920, como ele foi planejado para abrigar as pessoas das classes sociais e econômicas mais altas, precisavam-se de pontos que atraíssem moradores e valorizassem o bairro. Foi aí que a prefeitura decidiu, em 1926, ceder ao Clube Atlético Mineiro um local para a construção de um estádio. 4 anos antes, a prefeitura da cidade fez algo semelhante com o Palestra Itália, que viria a se tornar Cruzeiro, principal rival dos alvinegros. No Lourdes, as obras do estádio do Atlético só começaram em 1928, graças aos esforços financeiros do presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeira de Andrada. Foi em homenagem a ele que o estádio recebeu seu nome, Presidente Antônio Carlos. No dia 30 de maio de 1929, o estádio Presidente Antônio Carlos foi inaugurado com muita euforia. O estádio tinha capacidade oficial para 15 mil pessoas, mas naquele 30 de maio, 30 mil torcedores estavam no estádio, segundo os jornais da época. A partida, um amistoso entre Atlético e Corinthians, que era uma das principais agremiações do país e atual campeão paulista, terminou com vitória dos mineiros. 4-2 Galo de virada, com gols de Mário e Saíde. Foram esses jogadores que, junto a Jair, formavam o chamado trio maldito da década, os principais atletas do time e um dos melhores do estado que jogavam ali, no campo do Atlético. O estádio Antônio Carlos também presenciou outros feitos históricos. Foi lá que o Atlético, em 1936, conquistou um campeonato disputado pelos campeões dos principais torneios estaduais do país. Com o título, o time mineiro recebeu da imprensa o título de campeão dos campeões. Mais tarde, na década de 1940, tanto o estádio do Palestra Itália, no Barro Preto, quanto o Estadinho da Colina passaram por reformas. A diferença é que o campo do Lourdes ficou atrás dos campos rivais em estrutura. Isso contribuiu com o desuso do estádio. Em 4 de novembro de 1962, o Alvinegro disputou seu último jogo contra o Vila Nova e venceu por 5-1. Em dezembro de 1970, o estádio foi desapropriado, já que o Atlético não podia mais arcar com seus custos. Sob mando da prefeitura, vários eventos esportivos e quadras foram construídos e realizados no local para dar utilidade social ao terreno. Em 86, a prefeitura reconstruiu um campo de futebol no local, mas em 1991, a justiça determinou a retomada do estádio para o Atlético, que desde 85 sondava a construção de um shopping center ali. Em 1996, foi inaugurado o Shopping Diamond Mall. Ao lado dele está a sede social do Atlético, fundada em 62, e a loja oficial do clube. O Atlético treinava ali na época, né? É um estádio até muito charmoso, né? Eu me lembro daquelas cadeirinhas que tinha no campo do Atlético. Era usado para treino e jogos das categorias de base, no caso do juvenil. Tanto ele como o campo do Cruzeiro era utilizado assim. Porque em 73, quando o Felício Branco construiu a Toca da Raposa, então já começou a ficar obsoleto. Tanto o campo do Cruzeiro, né, Juscelino Kubitschek, como o Estadinho Antônio Carlos, que era o do Atlético. Então já procuraram fazer os seus centros de treinamentos e foi ficando mais obsoleto, no caso, os estádios. Me lembro, ele tinha o alambrado, era no mesmo
padrão, que é o campo aqui do Cruzeiro, aqui no Bairro Preto, entendeu? Tinha o alambrado e tinha as cadeiras, as arquibancadas, né? Entendeu? É uma coisa assim muito simples. Eu jogava futebol na época no Dente de Leite, aí eu ia jogar nos campos, né? Contra Atlético, contra América, ia jogar com diversos times, eu ia jogar na época também contra eles. Mas era uma lembrança muito boa, ver aquela nostalgia toda, né? Tinha aquelas fotos, o Guará, todo mundo falando em cima de Guará, do Cafunga que jogava ali, não sei o quê. Então isso até incentivava os garotos a jogarem bola. Na época eu tinha 9 anos, 10 anos, sabe? E eu treinei lá, sabe? Fui lá 2 vezes treinar. A primeira vez, no treino lá, tal, porque eu tinha lá aquela turminha lá do bairro onde eu morava, no bairro São Cristóvão. Nós juntamos uma turminha e fomos lá no Bar de Lourdes, né, treinar. Cada um levando uma chuteirinha e tal. E no primeiro treino, entendeu? Eu fui até bem. Quer dizer, comigo, né? Eu fui bem. Jogando de lateral, entendeu? Se bem que minha posição era a ponta direita. Aí voltamos na outra segunda-feira, porque o treino era sempre na segunda-feira. No treino lá, tal, eu levei um chapéu do menino lá, entendeu? Menino assim, era da minha idade. Uma jogada tão bonita que o menino fez em cima de mim, que eu falei assim, não vou voltar aqui mais não. Não voltei. Se bem que eu não tinha grandes pretensões, mas... A rivalidade, nos anos 50, até quase 60, era entre Atlético e América. E o Cruzeiro, na década de 60, após eu ter perdido 3 campeonatos, apareceu no Cruzeiro um presidente, um rapaz jovem na época, com o nome de Felício Brandi. Em 63, o Felício assumiu o Cruzeiro. E o Felício Brandi começou a modificar esse time, toda essa trajetória que tem até hoje. O Felício Brandi contratou, tinha um olho muito clínico, muito esperto, uma raposa mesmo, empresário muito bem sucedido, e ele fez toda essa transformação no Cruzeiro. A rivalidade crescente, o Cruzeiro não tinha torcida, na verdade, tinha muito pouca torcida. Ficava ali próximo à cabine de rádio, lá da torcida do Cruzeiro, meu, a próxima cabine de rádio. E a torcida do Atlético acomodava o Mineirão todo. E o Felício Brandi fazia muito esperto. Ele começou, e eu até peguei isso nas escolas, o Felício Brandi começou a distribuir caderno, lápis, e mandava os jogadores. Eu lembro naquela época, Raul, Zé Carlos, Pedro Paulo, William, Procópio, Neto. Ia nas escolas com uniforme, dando camisa, dando lápis, caderno, porque as escolas eram muito pobres na época. E o pensamento dele era de vanguarda. O pensamento do Felício Brandi era como: eu não tenho torcida hoje, mas daqui a 10 anos eu vou ter muita torcida. Então, o Felício Brandi fazia essa parte toda, o Nelson Campos, lá do Atlético, também tentava envolver também, e começou essa disputa entre Felício Brandi e Nelson Campos. E veio crescendo, e nos anos 60, 70 e 80 foi uma maravilha. Hoje não, hoje tem muita briga, hoje a torcida é muito rude, são muito rudes, né, nos procedimentos dele. Mas foram 3 décadas ou 4 décadas que encantaram mesmo a torcida, onde batia palma, um domingo muito feliz, com foguete, me lembro das coberturas da Rádio Guarani, Rádio Confidência, Rádio Tatiaia, o Dirceu Pereira, me lembro de Dirceu Pereira, também fazia aquelas coberturas, Ronan Ramos. Então, criou-se, em cima disso tudo, um mito entre Atlético e Cruzeiro. Bom, eu sou atleticano doente, mas eu sou um cara realista. As minhas emoções variam de acordo com o momento que o time está passando. Por exemplo, o Atlético, quando perde para o Cruzeiro, se for uma derrota por falta de competência, eu não tiro o mérito do adversário. Não só do Cruzeiro, como de outros times. O Atlético, quando vence uma partida, seja um clássico ou uma partida de qualquer forma que seja, isso aí mexe com o meu emocional, me sinto muito gratificado.
Porque isso para mim é um prêmio muito grande. Agora, quando o Atlético perde para o Cruzeiro, eu torço para o Atlético ganhar. É lógico, né? Conforme os cruzeirenses torcem também para o time deles ganhar. Se o meu time ganhou por mérito, é aplausível. É aplausível. E se não ganhou por mérito também, tiver ganho, eu aplauso. Agora, se perder por incompetência, eu jogo pedra nele. As histórias e memórias dos torcedores associadas ao Estadinho da Colina mantêm viva a paixão pelos clubes. Apesar da rivalidade entre Atlético e Cruzeiro mudar de perspectiva com o tempo, são as recordações que enriquecem a relação e competição entre os clubes e as torcidas. E é sobre essa relação de disputa que você vai ver no próximo episódio como o Palestra Itália transformou a vida social no Barro Preto e como isso mudou a história da rivalidade na capital.